Como fazer R$ 1.000 aí no mercado brasileiro com uma certa consistência? Esse será o tema do vídeo de hoje, onde eu apresento uma conta que eu já estou operando nela já tem um tempo, uma conta menor, com R$ 10.000 para manipular, assim, para tentar colocar de uma forma exponencial a conta, né? Então, assim, operando de uma forma agressiva. Então, quem quer operar o método Oliver Velez de uma forma agressiva, esse vídeo é para você, definitivamente para você. Foi o que eu estou fazendo esse tempo todo, não consigo operar todos os dias, mas hoje eu consegui operar e mostrar aí para vocês essa conta aí que já está acontecendo há um tempo. Tá? As operações estão aí, né? Hoje foi um dia muito lucrativo, um dia aí de 100% de acerto. Tá? E no final do vídeo você vai ver essas operações, algumas dessas operações, tá? Algumas delas. Tá? Não consegui aí mostrar todas, mas algumas delas você vai ver. Muito bem. Antes de você ver as operações aí na realidade, acontecendo, mostrando aqui o relatório para vocês, vamos olhar alguns detalhes. Mini índice, novamente, numa congestão. Ok? Bom, nós podemos tirar alguns aspectos aí interessantes do mini índice. Ok? Quando ele estava aqui, quando você tem um mini índice aí, e eu já expliquei isso num vídeo ontem, né, vocês podem ver pelo YouTube aí, o PHD do mini índice, quando ele congestiona, às vezes ele tem duas áreas. E essas áreas elas vão ficando mais claras durante o pregão, quando o pregão vai acontecendo. Então o que acontece? Observe que essa área aqui na sexta-feira, foi aqui nessa área de rompimento que ele foi um pouquinho depois, ele desceu. Ou seja, essa área aqui era muito importante na sexta-feira, muito importante. Assim como essa área também. Okay? Essa área também era uma área muito importante. Olha o que aconteceu já no início do dia. Olha o que aconteceu já no início do dia. Ele toca nessa área, aqui, nessa região de preços, né? E faz um tail aqui, ele faz uma tail aqui, mostrando que realmente, olha que mais interessante, o pregão começa volátil justamente nessa área de suporte e vai para uma área de resistência, mostrando que talvez ele fique aí uma boa parte da manhã ou até mesmo o dia todo. Então a análise é a mesma que eu postei aí no YouTube para sexta-feira, uma provável congestão. Para você fazer alguma coisa, você tem que seguir esse suporte e essa resistência, certo? Então, o que acontece? Ok? Nós tínhamos aqui a possibilidade, vou colocar aqui para vocês, ele seguiu exatamente, estou fazendo esse vídeo ainda acontecendo, observem. Ele está ainda nessa situação, a mesma situação. Quando ele fez essa GBTO aqui, é uma entrada. Se não tivesse essa análise aí, deixando as coisas bem travadas, dá para fazer esse trade e deixar o trade rodar bastante, dá para fazer 1 para 1. Se um trader agressivo quer fazer alguma coisa e ganhar dinheiro, ele só pode pegar esse tico aqui. Ok? Essa parte aqui. Essa parte, ela tinha dinheiro aqui para um trader agressivo, porque nós não estamos falando de pegar 1 para 1. Então eu recebi um comentário no vídeo de ontem, por exemplo, em suma, né, o trader falando comigo lá, fazendo um comentário, o mini índice não compensa. Realmente o risco que você corre operando o mini índice é um risco maior que deve ser pensado. Então, essa operação, por exemplo, é uma operação que o risco-retorno dela é pequeno. Para um trader agressivo, beleza de fazer. Vocês vão ver, eu fiz essa operação porque eu estou operando agressivamente nessa conta. Nessa conta eu estou operando agressivamente. Para dar uma exponencialidade para a conta.
né? Mas o risco é muito alto. E você tem que ter muita atenção, porque, veja bem, ele triscou ali, depois voltou. Explodiu, quer dizer, se você tivesse esperado 1 para 1, colocado stop aqui, acima da 200, teria sido estopado, violinado, na verdade, porque ele foi, depois voltou de novo. Então, o risco é alto. Agora, em comparação, né, esse ativo aqui, que é o dólar, está numa situação muito diferente, muito diferente. Observem que eu vou tirar aqui para vocês, ó, a gente não está vendo, né, o mercado agora, para a gente não olhar, né, tirar um pouco do gráfico. Observe que o dólar, diferente do índice, que ele vai e volta direto, né, ele quis ficar aqui, ele mostra rejeição na região da M200 já de cara. Tá? Já de cara. De cara. Essa região é uma região interessante, que é uma região aqui de venda, uma sell zone, uma menos, uma região mais poderosa de venda. Olha a abertura do dólar, se você pegar esse pedaço e a abertura do índice, como existe uma diferença grande, né? O índice faz um spike aqui, que é um pavio grande, bate na 200, tenta romper 200, volta em 200, tenta ir para baixo de novo, mas tem suporte. Já o dólar, quer dizer, o ruído aqui, ele é diferente. E o dólar aqui, sério, né, ele não tem nada para baixo aqui. Ok? Isso aqui não é E outra coisa, se você colocar suportes intermediários no dólar, tá, eles estão mais para baixo. Você pode colocar um suporte intermediário aqui, por exemplo, mas ele está mais para baixo. Tá? Então, assim, já mostra que o dólar tem mais facilidade de queda do que o índice. Bem diferente a análise do dólar para a análise do índice, bem diferente. Né? E ele segue imediatamente, ele é menos volátil, as médias inclinam para baixo. Tá? E com uma certa paciência, você tem esse setup aqui, que é um setup, é um VSS. Vou colocar em letra maiúscula aqui, ó. É um VSS com BTTO. Tá? Por quê? O que é uma BTTO? A BTTO, quando você tem um candle, a gente chama isso de BT, o candle de evento. Quando você tem esse candle e ele é perdido, ele é engolfado, aqui você tem uma força de compra. Se esse candle ele é tomado, mostra que essa pequena força de compra ela vai ser engolida. E muita venda vai entrar, porque tem muita gente que entrou comprado por causa desse candle. Então você está trabalhando no stop de outros. Isso gera o stop acaba levando a mais queda. Mas não foi só isso que ele fez. O setup BTTO em si, nessa localização, ele não é tão potente. Mas o pullback de 3 candles junto com o setup aqui, ele é potente. Nós temos uma convergência, isso aqui é uma convergência de 2 setups. O que é uma convergência? É 2 setups ao mesmo tempo. Você não tem um setup de venda, você tem 2 setups de venda. Isso coloca força. Isso coloca força no mercado. E se você olha os suportes intermediários, que aqui tinha um suporte, mas era bem intermediário aqui, a venda que você poderia fazer, ela já está rompendo essa região de suporte. Ela não está acima, está rompendo. Ou seja, mais um ponto
para você entrar um pouco maior. Nessa conta, eu entrei com a minha mão média para o dólar para essa conta, a conta de 10 mil reais. A minha mão média no dólar nessa conta, tá, ela é de 6 contratos. Eu estava pensando em entrar com menos, mas depois eu mudei porque vi que era realmente interessante entrar pelo menos com a mão média. E o trade foi muito bem. Eu não esperei nessa conta dar 2 para 1. 1 para 1 já estava boa, o que gera um potencial interessante. Vocês vão observar que eu coloquei os custos operacionais. Então, o que eu fiz é de custa. Tem custos operacionais embutidos já, porque às vezes você coloca bruto e às vezes você gira muito e você não tem noção de quanto isso te toma. Então, os R$1.000 que eu falei aí no vídeo são R$1.000 líquidos, deu até mais um pouco. Líquido, que é o que entra no bolso da gente. Certo? Uma outra operação interessante que eu não consegui gravar foi essa operação de brio. Operação de brio aí nos 15 minutos. Pessoal, tudo isso foi falado aí na Masterclass. Tudo isso foi falado na Masterclass. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma RBTO no time frame de 15 minutos, acima do prior, muito interessante aí como suporte, tem um candle de evento aqui, engole e vai e paga 1 para 1. Sensacional. Sensacional. Então realmente foi um dia interessante, vocês vão ver aí. Quando eu gravei o mini índice aqui, o mais interessante do mini índice é que nos 2 minutos ele estava fazendo uma DBI. Era a mesma entrada dos 5. Eu coloquei nos 2 minutos, mas a entrada foi pensando nos 5. Tá? A ideia era a mesma, a região é a mesma, a ideia é a mesma. Ele alinhou o 2 com o 5, o que é mais interessante ainda. É o que eu fiquei ainda mais interessado em pegar aqui esse pedacinho. Tá? Lembrando, a agressividade aí. A agressividade. E também tivemos aí uma operação aqui no Bitcoin. Scalping no Bitcoin aqui na M200. Esses pullbacks aqui eu gosto de fazer como scalping apenas na 20 aqui. Realmente foi bem interessante. Depois o Bitcoin disparou. Está disparado até agora. Né? Se eu quisesse fazer mais alguma coisa, poderia entrar aqui ou aqui. Né? Então realmente o dia hoje foi interessante. E mostra que é assim totalmente possível, com muita técnica, do jeito que eu explico aí, né? Você fazia aí R$1.000 dessa forma, na agressividade, com uma conta de 10 mil. É totalmente possível fazer. Né? Então, tá aí. Né? Resultado. Ok? Novamente. E agora, fiquem aí com os vídeos. Convido a todos, obviamente, a participar da mentoria. Mentoria que eu explico com detalhes para vocês. A Masterclass todos os dias ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É só clicar aqui, tem ticket promocional para mentoria, tem ticket promocional para Masterclass. Aproveitem, vamos juntos, que é muito, sempre muito, muito show.